Ninguém ama outra pessoa pelas qualidades que ela tem. Caso contrário, os honestos, simpáticos e não fumantes teriam uma fila de pretendentes batendo a porta. O amor não é chegado a fazer contas, não obedece à razão. O verdadeiro amor acontece por empatia, por magnetismo, por conjunção estelar. Ninguém ama outra pessoa porque ela é educada, veste-se bem e é fã do Caetano. Isso é somente referências. Ame-se pelo cheiro, pelo mistério, pela paz que o outro lhe dá ou pelo tormento que provoca. Ama-se pelo tom de voz, pela maneira que os olhos piscam, pela fragilidade que se revela quando menos se espera. Você ama aquela petulante. Você escreveu dúzias de cartas que ela não respondeu. Você deu flores que ela deixou a seco. Você gosta de rock, ela de chorinho. Você gosta de praia, ela tem alergia ao sol. Você abomina Natal e ela detesta o Ano Novo. Nem no ódio vocês combinam. Então que ela tem um jeito de sorrir que o deixa imobilizado. O beijo dela é mais viciante do que LSD. Você adora brigar com ela e ela adora implicar com você. Isso tem nome, tá? Tem nome. Você ama aquele cafajeste. Ele diz que vai e não liga. Ele veste o primeiro trapo que encontra no armário. Ele não emplaca uma semana nos empregos, está sempre duro e é meio galinha. Ele não tem a menor vocação para príncipe encantado e ainda assim você não consegue despachá-lo. Quando a mão dele toca na sua nuca, você derrete feito manteiga. Ele toca a gaita na boca, adora animais e escreve poemas. Por que você ama este cara? Hã? Não pergunte pra mim. Você é inteligente, lê livros, revistas, jornais, gosta dos filmes dos irmãos Coen, do Roberts, mas sabe que é uma boa comédia romântica. Mas sabe que isso também tem valor. É bonita. Seu cabelo nasceu para ser sacudido num comercial de shampoo e seu corpo tem todas as curvas exatamente no lugar. Independente, emprego fixo, tem bom saldo no banco, gosta de viajar, de música, tem loucura por computador e seu feitiço ao pesto é imbatível. Você tem bom humor, você não pega no pé de ninguém. Ah, você adora sexo. Com um currículo desse? Ê, criatura, por que está sem o amor, hein? Com um currículo desse, por que tá sem amor? Ah, o amor é essa raposa. Quem dera o amor não fosse um sentimento, mas uma equação matemática. Tipo, eu linda, mas você inteligente é igual dois apaixonados. Não funciona assim, né? Claro que não. Não funciona assim mesmo. Amar não requer conhecimento prévio, nem consulta ao SPC. Ama-se justamente pelo que o amor tem de indefinível. Honestos existem milhares. Generosos têm as pencas. Bons motoristas, bons pais de família, tá assim, ó. Mas ninguém consegue ser do jeito que o amor da sua vida é. Pense nisso. Pedir é a maneira mais eficaz de merecer. É a contingência maior de quem precisa. Mais um texto e crônica de Arnaldo Jabor. Um pai disse ao filho: você formou com honra, meu filho. Aqui está um Volkswagen Sedã que eu comprei há muitos anos. Tem mais de 50 anos. Mas antes de eu dar a você, por favor, leve até o estacionamento do centro e diga a eles que você quer vendê-lo. E você vai descobrir quanto que eles irão oferecer a você. O filho foi ao estacionamento de carros usados, voltou para o pai e falou assim: ô pai, eles me ofereceram 2.000 pelo carro. Porque o carro tá muito desgastado, ele parece velho, enfim, né? Então o pai disse: por favor, leve então até a loja de penhores. E o filho levou então à loja de penhores,
voltou ao pai e disse: olha, a loja de penhores ofereceu apenas 1.000. Apenas 1.000, pai. Supostamente porque o carro é muito antigo. E finalmente o pai pediu ao filho para que então levasse o carro ao clube de carros antigos e lá mostrar o carro. O filho então levou o carro ao clube. Voltou do clube e disse ao pai: algumas pessoas no clube, papai, ofereceram 70 mil reais no carro. Acredita? Para eles, uma vez que é um carro único e ele é muito procurado entre membros do clube, ofereceram 70 mil, pai. Então o pai disse ao filho: eu queria que você soubesse, filho, que o lugar certo valoriza você da maneira certa. Se você não é valorizado, não fique com raiva. Isso significa que você está no lugar errado. Quem conhece o seu valor e quem o aprecia, nunca fique no lugar em que não veio o seu valor, porque você tem muito valor. Os 3 conselhos. Um casal de jovens recém-casados era muito pobre e vivia de favores num sítio no interior. Um dia o marido fez a seguinte proposta para a esposa: querida, eu vou sair de casa, eu vou viajar para bem longe, eu vou arrumar um bom trabalho e quando eu tiver condições eu vou voltar e dar-lhe uma vida mais digna e confortável. Não sei quanto tempo eu vou ficar longe. Só peço uma coisa: que você me espere enquanto eu estiver fora. Seja fiel a mim, pois eu serei fiel a você. Assim sendo, o jovem saiu, andou muitos dias a pé, até que entrou em uma fazenda e que estava precisando de alguém para ajudá-lo. Então, o jovem chegou e ofereceu-se para trabalhar, e o fazendeiro aceitou. Então ele pediu para fazer um pacto com o patrão. Olha, eu só trabalho se você aceitar o pacto. E o patrão aceitou. O pacto foi o seguinte: olha, me deixe trabalhar o tempo que eu quiser, o tempo que for necessário. E quando eu achar que devo ir, o senhor me dispensa de minhas obrigações. E eu também não quero receber salário mensalmente. Eu só peço ao senhor que coloque tudo o que eu ganhar em uma poupança, e no dia que eu for embora, no dia em que eu sair, o senhor me dá o meu dinheiro para que eu possa seguir então o meu caminho de volta. Ok, tudo combinado. Aquele jovem trabalhou então por muito tempo, trabalhou por 20 anos, sem férias e sem descanso algum. Por 20 anos aquele jovem trabalhou e foi fiel ao fazendeiro. Depois de 20 anos chegou então para o patrão e disse: patrão, eu quero meu dinheiro, pois eu creio que já está na hora de eu ir. E eu gostaria muito então de retornar. Bom, então o patrão falou: tá bem, eu quero fazer para você então uma proposta antes de você ir embora. E a proposta é a seguinte: eu lhe dou o seu dinheiro e você vai embora, ou eu lhe dou 3 conselhos, e aí eu não lhe dou o seu dinheiro e você vai embora. Se eu lhe der o dinheiro, eu não lhe dou os conselhos. Se eu lhe der os conselhos, eu não lhe dou o dinheiro. Então vá para o seu quarto, pense bastante e depois você me fala o que você vai decidir. O rapaz pensou por horas, e decidiu então que iria dormir. Só no outro dia ele tomaria a decisão. No outro dia, ele decidiu então que queria os 3 conselhos. Então o patrão frisou novamente, frisou para ele de novo: olha, eu vou te dar os conselhos,
mas eu não vou te dar o dinheiro. Se eu não te dar o dinheiro, é porque eu vou te dar os conselhos. Caso você não queira os conselhos, você leva o dinheiro. Tem certeza que você quer os conselhos? O jovem disse: não, sim, eu quero conselhos. Pode falar. Então, patrão, vamos lá no primeiro conselho, então. O primeiro conselho é o seguinte: nunca tome atalhos em sua vida, tá? Caminhos curtos e desconhecidos pode custar sua vida. O segundo conselho: nunca seja curioso para aquilo que é mal, pois curiosidade pode ser mortal, tá? E o terceiro conselho é o seguinte: nunca tome decisões em momentos de ódio ou de dor, pois você pode se arrepender e ser tarde demais. Após dar os conselhos, o patrão disse ao rapaz, que já não era tão jovem assim: olha aqui, você tem 3 pães. 2 é para você comer durante a viagem e o terceiro é para você comer com sua esposa quando você chegar em casa. Só quando você chegar em casa que você pode abrir esse terceiro pão, tá bom? O homem então seguiu seu caminho de volta e depois de 20 anos longe de casa e da esposa que ele tanto amava, após o primeiro dia de viagem, ele encontrou um andarilho que o cumprimentou e lhe perguntou: para onde você está indo? E ele respondeu: olha, eu estou voltando para um lugar bem distante, que fica a mais de 20 dias de caminhada por essa estrada. E então o andarilho disse para ele: rapaz, esse caminho é muito longo, eu conheço um atalho e que vai te adiantar 10 dias aí, e você chega em pouco tempo. O rapaz então, contente, começou a seguir pelo atalho, mas quando ele lembrou do primeiro conselho, então ele voltou a seguir o seu caminho normal. Dias depois, ele soube que o atalho levava a uma emboscada. Depois de alguns dias de viagem, cansado ao extremo, achou uma pensão à beira da estrada onde ele quis se hospedar-se. Pagou a diária, após tomar um banho, ele deitou e foi dormir. De madrugada, quando ele acordou assustado com um grito estarrecedor, gritos altos, ele levantou-se, deu um salto e se dirigiu para a porta para ir até o local do grito. Quando ele estava abrindo a porta, ele lembrou do segundo conselho. Então, voltou para sua cama e dormiu. Ao amanhecer, após tomar café, o dono da hospedagem lhe perguntou se ele não havia ouvido gritos. Ele disse que sim, eu ouvi sim. O hospedeiro: você não ficou curioso? Ele disse: não. Olha, pois é, meu filho tem crises de loucura, ele grita durante a noite e quando o hóspede sai, infelizmente ele acaba matando-se e enterra no quintal. O rapaz, um pouco assustado, resolveu então prosseguir a sua jornada, ansioso para chegar em casa. Depois de muitos dias e noites de caminhada, já ao entardecer, ele viu entre as árvores a fumaça de sua casinha. Andou logo e viu entre os arbustos a silhueta da sua esposa. Estava anoitecendo, mas ele pôde ver que ela não estava só. Andou mais um pouco e viu que ela tinha no seu colo um homem a quem estava acariciando os cabelos. Então foi quando ele viu aquela cena, o seu coração se encheu de ódio e de amargura, e ele então decidiu-se correr de encontro aos dois e matá-los sem piedade. Mas ele respirou fundo, apressou os passos quando lembrou-se do terceiro conselho. Então parou, refletiu e decidiu dormir aquela noite ali mesmo, e no dia seguinte tomaria a decisão. Ao amanhecer, já com a cabeça fria, ele disse: não vou matar minha esposa, muito menos o seu amante. Eu vou voltar para o meu patrão e pedir que ele me aceite de volta. Só que antes eu quero dizer à minha esposa que eu sempre fui fiel a ela. Dirigiu-se então à porta da casa, bateu a porta, e quando a esposa abre a porta, o reconhece, se atira em seu pescoço e o abraça afetuosamente.
Ele tenta afastá-la, mas não consegue. Então, com lágrimas nos olhos, ele diz: eu fui fiel a você e você me traiu. A esposa espantada lhe responde: como? Eu nunca lhe traí, esperei durante esses 20 anos. Então, ele responde: mas e aquele homem que você estava acariciando ontem ao entardecer, hein? Aquele homem é nosso filho. Quando você foi embora, eu descobri que estava grávida e hoje ele está com 20 anos de idade. Já é um grande homem. Então o marido entrou, conheceu, abraçou o filho e contou-lhes toda a sua história enquanto a esposa preparava o café. Sentaram-se para tomar o café e comer juntos o último pão, aquele que o seu patrão havia lhe dito: só abra quando você estiver com a sua família. Após a oração de agradecimento, com lágrimas de emoção, ele parte o pão e, ao abri-lo, encontra todo o seu dinheiro. O pagamento por seus 20 anos de dedicação estava ali. Pois é, muitas vezes achamos que o atalho queima etapas e nos faz chegar mais rápido, ao que nem sempre é verdade. Muitas vezes somos curiosos, queremos saber de coisas que nem ao menos nos diz respeito e que nada de bom acrescentará em nossas vidas. Outras vezes agimos por impulso na hora da raiva e fatalmente nos arrependemos depois. Espero que você não se esqueça desses 3 conselhos e não se esqueça também de confiar, mesmo que a vida muitas vezes já tenha te dado motivos para você desconfiar. A Escola de Anjos. Era uma vez, há muitos e muitos anos, uma escola de anjos. Conta-se que, naquele tempo, antes de se tornarem anjos de verdade, os aprendizes de anjos, eles passavam então por um estágio. Durante um certo período, eles saíam em duplas para fazer o bem. Isso mesmo. E no final de cada dia, eles apresentavam ao anjo mestre um relatório de boas práticas. Coisas boas que haviam praticado naquele dia. Aconteceu então que um dia, 2 anjos estagiários, depois de vagarem exaustivamente por todos os cantos, regressavam frustrados por não terem podido praticar nenhum tipo de salvamento sequer naquele dia. Parece que naquele dia o mal tinha tirado folga. E enquanto eles voltavam tristes, os 2 depararam então com 2 lavradores que seguiam por uma trilha. E neste momento, um deles, dando um grito de alegria, disse para o outro: eu tive uma ideia. Meio maluca, mas eu tive uma ideia. Olha, que tal darmos o poder a esses 2 lavradores aí? Esses 2 caras aí. A gente não dá pra muito tempo não, só por 15 minutos. Só pra ver o que eles vão fazer com todo esse poder que temos. O outro então respondeu: você ficou maluco? Você ficou doido? O anjo mestre não vai gostar disso. Isso vai dar errado. Mas o outro anjo retrucou: que nada, eu acho até que ele vai gostar. Sabe por quê? A gente vai fazer isso e depois a gente vai contar pra ele o que aconteceu. E assim fizeram. Tocaram então suas mãos invisíveis na cabeça dos 2 e se puseram então a observá-lo. Começaram a observar então aqueles 2 lavradores para ver o que ia realmente acontecer. Bom, então eles invisivelmente tocaram a cabeça dos 2 e começaram a observar. Poucos passos adiante, eles se separaram e seguiram por caminhos diferentes. Cada um dos lavradores foram para um lado. Um deles, alguns passos depois de terem separado, ele viu um bando de passarinhos, um bando de pássaros voando em direção à sua lavoura. E passando a mão na testa,
Passando a mão na testa, ele disse: "Oh, meu Deus, por favor, seus passarinhos, por favor, não comam toda a minha plantação. Por favor, eu preciso que essa lavoura cresça, que ela produza, pois que é daqui que eu tiro meu sustento." E naquele momento, o homem viu espantado a lavoura crescer e ficar prontinha para ser colhida. Em questão assim, de segundos. Assustado, ele esfregou os olhos e pensou: devo estar cansado. Não, eu não estou vendo isso, eu devo estar cansado. E acelerou o passo. Aconteceu que logo adiante ele caiu ao tropeçar em um porco. O seu pequeno porco que havia fugido do chiqueiro, e mais uma vez esfregou a testa, esfregou e disse: "Oh, meu porquinho, você fugiu de novo, meu porquinho. Mas a culpa é minha, né? Eu ainda vou construir um chiqueiro decente, um chiqueirinho bonitinho para você, tá?" E mais uma vez espantado, ele viu o chiqueiro se transformar num lugar limpo, acolhedor, com águas correntes, e o porquinho já instalado no seu compartimento, no seu chiqueirinho novo. Ele esfregou novamente os olhos e, apressado ainda mais a passo, disse mentalmente: "Meu Deus, eu devo estar cansado, eu estou vendo coisas." E neste momento ele chegou em casa e, ao abrir a porta, a tranca que estava pendurada caiu sobre sua cabeça. Ele tirou o chapéu, esfregou a cabeça e disse de novo: "E o pior é que eu não aprendo. Problema todo é que eu não aprendo mesmo, né? Tá me sobrando tempo. Eu ainda hei de ter dinheiro, eu vou construir uma grande casa e vou dar um pouco mais de conforto para minha família. Eu ainda vou conseguir um pouco mais de conforto para minha mulher, para minha esposa, para os meus filhos." Naquele exato momento, aconteceu-se então um milagre. Aquela humilde casinha foi se transformando numa verdadeira mansão diante dos olhos. Assustadíssimo, muito assustado e sem nada entender, convicto de que tudo que estava acontecendo ali era decorrente do seu cansaço, ele se jogou numa enorme poltrona que estava na sua frente e em segundos ele estava dormindo, descansando profundamente. Não houve nem tempo sequer para que ele tivesse algum sonho. Minutos depois ele ouviu alguém pedir socorro: compadre, me ajude, eu tô perdido." Ainda atordoado e sem entender muito bem o que estava acontecendo, ele se levantou correndo e tinha na mente ainda imagens muito fortes de algo que ele não entendia muito bem, mas parecia realmente um sonho. Quando ele chegou na porta, encontrou o amigo em prantos. Ele se lembrava que poucos minutos antes eles se despediram no caminho e estava tudo certo. Então, perguntando o que havia se passado, ele ouviu a seguinte história do seu amigo: "Compadre, cara, nós nos despedimos no caminho e eu segui para minha casa. Acontece que poucos passos adiante eu vi um bando de pássaros voando em direção à minha lavoura. E esse fato me deixou revoltado e então eu gritei: vocês de novo atacando minha lavoura? Tomara que seque tudo e vocês morram de fome." Naquele exato momento, compadre, eu vi a lavoura secar e todos os pássaros morreram diante dos meus olhos. Pensei comigo: eu devo estar cansado, eu tô vendo coisas, e apressei o passo. Eu andei um pouco mais e de repente eu tropecei no meu porco e caí. O meu porco que tinha fugido do chiqueiro, e eu fiquei muito bravo e eu gritei mais uma vez: "Você fugiu de novo? Por que você não morre de uma vez? E para de me dar trabalho." Compadre, não é que o porco morreu? Morreu exatamente ali no mesmo momento. Ele caiu na minha frente e morreu. Eu não estava acreditando e imaginando que eu estava muito cansado e vendo coisas, então eu apressei o passo e fui depressa para casa. Mas quando eu cheguei em casa e ao entrar em casa, quando eu coloquei a mão na maçaneta, a tranca caiu na minha cabeça. Naquele momento, como eu já estava mesmo, era com muita raiva, eu gritei novamente: essa casa
caindo aos pedaços. Por que isso não pega fogo logo e acaba logo com isso? Para surpresa, meu compadre, naquele exato momento, a minha casa pegou fogo e foi tudo muito rápido. Eu não pude fazer nada, eu perdi tudo. Mas, compadre, o que aconteceu com você e com a sua casa? Essa não é sua casa? Que isso? Como que você construiu isso? Sua casa tá muito bonita, parece uma mansão mesmo. Que isso? Tudo novo? Compadre, que é isso? De onde veio isso? Depois de tudo e de observarem os dois anjos vendo aquela cena, foram então muitos assustados contar para o anjo mestre o que havia se passado. Estavam muito apreensivos quanto ao tipo de reação que o anjo mestre teria, mas tiveram uma grande surpresa ao encontrar o anjo mestre. Bom, o anjo mestre ouviu com muita atenção o relato e parabenizou os dois. Parabéns para vocês pela ideia brilhante que vocês tiveram, e resolveu então decretar que a partir daquele momento todo ser humano teria 15 minutos de poder ao longo da sua vida. Só que ninguém jamais saberia quando esses 15 minutos de poder estariam acontecendo. Será que os 15 minutos próximos não serão os seus 15 minutos? Será que você não está vivendo esses 15 minutos agora? Ou está muito próximo de vivê-lo? Muito cuidado com tudo o que você diz, como age e aquilo que você anda pensando. A sua mente trabalhará para que tudo aconteça, seja bom ou ruim. Vai depender do que você anda falando. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva, faça parte dessa comunidade para levar sempre para mais pessoas reflexões, mensagens que transformam vidas. Clica no sininho e inscreva no canal. Uma história conta que dois amigos estavam andando pelo deserto durante algum momento da jornada. Eles tiveram uma discussão e um amigo acabou dando uma bofetada no outro. Aquele que foi bofetado, aquele que sofreu agressão, ele ficou ferido, mas sem dizer nada, foi até a areia e escreveu: hoje, o meu melhor amigo me deu um tapa na cara. Continuaram andando até encontrar um oásis, onde decidiram então tomar um banho, e aquele que havia sido esbofetado ficou preso na lama e começou a se afogar. Mas o amigo foi lá e o salvou. Depois que ele se recuperou do quase afogamento, ele foi até uma pedra e escreveu nessa pedra: hoje, o meu melhor amigo salvou a minha vida. O amigo que bateu e salvou o seu melhor amigo ficou um pouco confuso e perguntou-lhe: depois que eu te machuquei, você escreveu na areia. E agora? Agora você escreve uma pedra? Por quê? Qual é o significado disso, cara? Outro amigo então respondeu: quando alguém nos fere, devemos escrever na areia, onde os ventos do perdão podem apagá-lo. Mas quando alguém faz algo bom para nós, devemos gravá-lo em pedra, onde nenhum vento pode apagá-lo. Não valorize as coisas que você tem em sua vida, mas valorize quem você tem em sua vida.